Fala galera, beleza? Estamos começando nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é período por coordenação, período composto por coordenação. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. São eles: ler e compreender tirinha, identificar o efeito de humor, ironia, reconhecer o agrupamento de orações em períodos e os efeitos de sentido decorrentes de emprego de conjunções. Começando nosso assunto sobre período composto, temos 3 enunciados. Observe. Que bela voz, ele tem uma bela voz, ele tem uma bela voz e canta muito bem. E a pergunta: qual a diferença entre os enunciados? Sim, nós temos uma diferença de sentido em algum deles, de informação a mais, e também temos uma diferença na sua estrutura, na sua sintaxe, na sua organização. Observe o primeiro deles. Que bela voz! É uma frase exclamativa e ela não apresenta verbo. Nós temos palavras ali apenas de classe nominal. Então, nós dizemos que aqui temos uma frase nominal, pois ela apresenta sentido, ela transmite uma informação, mas não apresenta verbo. Se não apresenta verbo, frase nominal. Já o segundo enunciado, ele tem uma bela voz. A princípio, a informação não se modificou muito, mas a estrutura sim. Nós temos uma forma verbal, o tem, o verbo. Então, já não temos mais uma frase nominal, e sim uma oração ou frase verbal, devido ao verbo. Oração é toda frase, todo conjunto de palavras construída em torno de um verbo, e é o que nós temos. E o terceiro enunciado, ele tem uma bela voz e canta muito bem. Se você analisar, nós temos o verbo tem novamente e ainda o verbo canta. Então temos 2 verbos. Se temos 2 verbos, 2 orações. Nós temos um período aqui chamado de período composto. Isso mesmo. Então, frase nominal, oração e período composto por 2 orações. Essa é a diferença entre os enunciados. Uma diferença na sua estrutura, na sua composição. Agora, vamos analisar essa questão da estrutura, do período, das frases, através de uma tira. Acompanhe, preste atenção também na linguagem não verbal, nas imagens, pois o sentido também se completa entre essa combinação de palavras e imagens. Não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque. Só não peça para comprar nada, tá? Tá bom. Ai, que saudades da crise. Percebeu? Há uma combinação entre as linguagens verbal e não verbal. Juntas transmitem o sentido, o humor, a ironia presente aqui na tira, até uma certa crítica social. E é sobre isso o nosso primeiro exercício. Explique o humor que se estabelece na frase de Armandinho. Comece.
Voltamos. Conseguiu responder qual é o humor presente nessa frase em que o personagem mencionou no fim da tira? A possibilidade é: Armandinho, ao dizer "ai que saudades da crise", expressa que no momento de crise ainda era possível viajar e comprar. Isso mesmo, é uma frase irônica. Ele não tem em nenhum momento saudades da crise, é o contrário. Nós podemos perceber que na crise ele poderia fazer o que não pode agora. Ele poderia ter saído com seu pai em uma viagem de férias e ainda ter comprado alguma coisa no parque, se ele tivesse ido no parque. Mas nada disso foi possível. Então ele não tem aí nenhuma questão de querer que a crise volte, mas é que a crise possibilitava ele comprar e fazer algumas coisas, que nesse momento é uma crise maior ainda, então ele não consegue fazer coisas que na crise ele poderia. Na realidade, a crise não é boa, mas em um momento menos pior, ele podia fazer algumas coisas. Vejamos agora pensando juntos a respeito da estrutura dessa frase. Esse trecho é constituído por duas frases. Se o reconstruirmos de modo a obter uma só frase, temos: não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque. Sim, é possível essa construção. Podemos fazer em duas, como tem na tira, ou em uma. Mas qual que é o sentido em dividir em duas orações ou unir, deixar em uma única? Isso é sua atividade aqui do número 2. Qual é o efeito de sentido de cada uma das formas da estruturação do trecho, com duas ou só uma frase? Comece.
Voltamos, temos uma diferença, olha a possibilidade. A estruturação original garante maior destaque para cada uma das frases. Além disso, as reticências da primeira frase sugerem a hesitação do pai e a busca de uma solução para compensar a situação. Isso mesmo. Então, da forma original, como encontramos na tira, há um destaque maior para cada informação. Por isso elas estão divididas. Isso transmite, tem esse efeito. Ainda, as reticências sugerem que o pai deu a primeira informação e ela não era boa. Então ele ficou buscando, pensando em algo que ele pudesse completar essa fala dele, mencionando algo que compensasse a impossibilidade da viagem acontecer. E é o que vem na sequência, na segunda frase. Por isso, essa composição faz muito sentido na construção dessa tira, para mostrar a busca por uma resposta ou uma continuação antes que o Armandinho falasse algo a respeito da primeira informação. Pensando juntos, não vamos viajar nessas férias, mas podemos ir ao parque. Pensando sobre a estrutura desse enunciado, quantas orações há nesse período da fala de Calvin? Como você as identificou? Então vejamos, temos aqui duas orações, temos vamos viajar e temos podemos ir, duas formas verbais que indicam ser duas orações. Qual a conjunção está presente? Que relação estabelece? Nós temos a conjunção mas, e ela estabelece uma relação de oposição. Algo foi mencionado por primeiro, e a informação que vem na sequência é contrária, é oposta à que foi dita. Então, o mas, o porém, o no entanto, tem essa relação de contrariedade, de oposição. Vejamos agora alguns conceitos a respeito de período composto por coordenação. É aquele constituído por orações coordenadas, que são orações que, embora mantenham entre si relações de sentido, são sintaticamente independentes, ou seja, uma não exerce função sintática em relação à outra. Oração coordenada assindética vem sem conjunção coordenativa. Oração coordenada sindética vem com conjunção coordenativa. Vamos ver isso em um exemplo. A mesma frase que temos lá compõe um período composto por coordenação. Não vamos viajar nessas férias, mas podemos ir ao parque. Vamos viajar, forma verbal, uma locução, constitui a primeira oração. Uma oração coordenada assindética, porque mesmo, acabamos de ver, ela não apresenta nenhum elemento de conexão, não apresenta uma conjunção. Diferente da segunda oração, que é composta pela forma verbal, podemos ir. Então, aqui nós temos uma oração que é coordenada e que apresenta uma conjunção. Uma oração coordenada sindética, por isso ela leva esse nome, pela conjunção. E retomando, por que elas são coordenadas? Porque elas estabelecem uma relação de independência. Embora o sentido da informação tenha uma sequência, nós temos aqui frases que podem ser isoladas, pois elas apresentam sujeitos, verbos e complementos totalmente independentes uma da outra. É o caso aqui, vamos viajar. Quem não vamos viajar? O nós, um sujeito oculto, a forma verbal e um adjunto aí, uma circunstância. A frase está completa, a oração está completa. Mesma coisa ocorre aqui, mas podemos ir ao parque. Quem podemos ir ao parque? O nós, um sujeito oculto, o verbo e seus complementos. Uma oração independente. Isso faz de cada uma ser coordenada. Outros exemplos. Oração coordenada assindética, nós temos aqui em verde, e sindética em azul. Repare que a coordenada sindética, nós temos já as conjunções sublinhadas para provar, identificar ali o sindeto, que vem do grego, o elemento de conexão, a conjunção. O estudante leu o texto e respondeu o exercício. Ele saiu cedo, porém não chegou na hora.
Siga o roteiro ou peça informações. Estão me esperando, portanto preciso ser rápido. Leve uma blusa, que lá faz frio. Nós temos aqui períodos compostos. Orações coordenadas assindéticas e sindéticas. As sindéticas, as que têm conjunção, elas podem ser classificadas devido à sua conjunção. Por exemplo, E respondeu o exercício, o E estabelece uma adição, então é uma sindética aditiva. Porém, não chegou na hora, o porém, oposição, o valor de mas. Então, uma oração coordenada sindética adversativa. Ou peça informações, o ou estabelece uma alternância, então temos uma sindética alternativa. O portanto, uma conclusão, então uma sindética conclusiva. E que ela faz frio, o que? Uma explicação, uma sindética explicativa. De acordo com a conjunção, nós podemos classificar as orações coordenadas sindéticas. Temos outros exemplos aqui de conjunções ou então locuções coordenativas. Adjetivas: o e, o nem, o não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda. Adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Alternativas: o ou, o ora, o já já, o quer quer, o seja seja, o talvez talvez. Conclusivas: o logo, o pois depois do verbo, o portanto, o por conseguinte, o por isso, o assim. Explicativas: o que, o porquê, o pois antes do verbo, o porquanto. Com base nisso, você observou ali as conjunções que estabelecem essas relações nas sindéticas. Temos um exercício. Classifique as orações coordenadas sindéticas. Repare que elas estão destacadas. Letra A. Os livros não só instruem, mas também divertem. B. Ele estudou muito, portanto conhece o conteúdo. C. Quer em casa, quer no colégio, ela é aplicada. Letra D. Queria sair, mas não posso. Letra E. Venha logo, pois está chovendo. Classifique essas orações.
Voltamos, conseguiu classificar as orações coordenadas sindéticas? Vejamos então a correção. Letra A, mas também divertem. Nós temos aqui uma relação de adição, é uma coordenada sindética aditiva, porque ocorre o mas também. Letra B, portanto conhece o conteúdo. Nós temos uma oração conclusiva, estabelecida pela conjunção portanto. Letra C, nós temos duas alternativas, porque temos as conjunções quer de uma maneira repetida. Letra D, nós temos uma oração coordenada adversativa, conjunção mas estabelece essa relação. E letra E, pois está chovendo, uma explicativa devido à conjunção pois. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, estudamos o gênero jornalístico, tirinha, e o período composto por coordenação, que é formado por orações coordenadas assindéticas e ou sindéticas. Agora sim estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!